História Oral. Antes de vir para o grupo de estudo de História Oral, eu fiz parte do grupo de História Oral lá da Universidade Federal de Rondônia, que é... Fala seu nome todo. Márcia Nunes Maciel. Eu sou de Rondônia, sou da Amazônia, venho da Universidade Federal de Rondônia e minhas primeiras iniciações na História Oral foi lá no Centro de Hermenêutica, que inclusive hoje estamos aqui, uma boa representação no grupo do Centro de Hermenêutica, que sou eu, a Vanessa e a Ariana e o Joezé, né? Nós fazemos parte de um grupo, né, que começou esse trabalho oral a partir desse diálogo que o professor Alberto Luiz Calda estabeleceu com o professor José Carlos Sérgio, e por conta desse diálogo nós estamos aqui hoje, né? Eu estou fazendo doutorado em História Social aqui na USP e o professor José Carlos Sérgio é meu orientador, né? Então, a Marcela tem uma responsabilidade bem grande hoje, né? E de estar fechando a oficina, mas na verdade eu não vou me propor a fechar nada, ao contrário, né? Mas abrir, né, o diálogo, abrir a conversa, não necessariamente para se esgotar aqui nesse espaço físico, mas para estar sendo retomado, para estar continuando, né, nos outros espaços virtuais, físicos e todos os espaços possíveis, no Facebook, nos blogs, no meu blog, em outros blogs, em outros sites, em vários espaços possíveis, nas redes. Lembra que o professor falou hoje logo no começo, nós todos estamos interligados em redes, sejam redes culturais, sejam redes de parentescos, sejam redes de amizade, sejam redes virtuais, enfim, né? E a gente falando de história oral pública, né? É imprescindível falar de história oral política, porque uma coisa está vinculada à outra, né? Buscar uma história oral pública implica todo um comprometimento, né, de uma história oral política enquanto processos, enquanto colaboração. Como, a concepção de colaboração implica envolvimento, implica comprometimento, implica retorno. E esse retorno ele pode se dar de diferentes formas. Não só por meio de uma publicação do seu trabalho final acadêmico, né, por meio da escrita, mas também por diferentes maneiras. Seja pelo comprometimento político, pelo engajamento político que você vai assumir junto com aquela comunidade que está enfrentando um problema social e que você vai tornar isso público, que você vai estar criando instrumentos para estar fortalecendo essa luta, né? A experiência de história oral que eu tenho, né, que eu venho construindo desde a graduação, é dentro dessa perspectiva de uma história oral política, né, de engajamento político. O meu trabalho que eu fiz foi com o povo indígena Caçupá, é um povo desaldeado que vive na cidade, que foi deslocado do seu território tradicional na década de 40 do século XIX. E depois passou por vários lugares, né, por conta do trabalho dos SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, que tinha toda uma metodologia de deslocar os povos tradicionais de seus lugares, colocar dentro de uma reserva, né, que hoje gera grandes problemas, porque são várias etnias reduzidas num território e gera problemas linguísticos, relações de poder, falta de espaço para construir seus mundos, né, e manter suas vidas. Fora ainda a questão das invasões, desses pequenos territórios que, para nós, são grandes territórios. Tem gente que diz que a gente tem muita terra ainda, né? Tem essa concepção. E a minha monografia, ela não foi publicada, né? Porque a gente sabe que ainda hoje
existe uma oligarquia das letras e nem todo mundo tem esse poder de publicar um livro. Mas ela passou por vários níveis de publicização, de publicação, de divulgação, né? Em eventos acadêmicos, de encontros de história oral, né? A minha monografia, eles pegaram como um documento para o Ministério Público para reivindicar a tomada do território deles. E assim, sempre quando tem uma assembleia, quando tem uma discussão, ainda hoje eles me convidam para participar dessa conversa. Quando eles querem que alguém para falar sobre a questão deles, eles me convidam embora. E assim, eu fico contente também de saber que hoje, lá na Universidade Federal de Rondônia, o pessoal das ciências sociais tem se utilizado dessa monografia para fazer outras leituras, mas do ponto de vista mesmo etnográfico, né? Que eu trabalhei a questão da história oral e eles estão se utilizando esse trabalho para fazer um trabalho etnográfico, estão retornando lá com o grupo para fazer outros trabalhos. Então, há esses vários níveis de publicação, né? De o que resultou de um processo de engajamento e de uma história oral política, né? Eu lembro muito dessa coisa da história oral política, de uma coisa que eu utilizei bastante do André Casimiro Gattais, na obra dele, Os Braços da Resistência, um trabalho que ele fez com imigrantes italianos, não, espanhóis, né? E ele fala assim, que não basta fazer uma história oral para constatar uma realidade, mas sim transformá-la. Então, esse é o papel fundamental da história oral. Não é só ir lá constatar que aquela comunidade está ficando problemas, que está pior, está na pior, está isso ou aquilo, ou que eles são coitadinhos e que nós somos os salvadores da pátria. É comum quem faz história oral, em alguns casos, dizer que nós damos voz ao outro. E aí eu sempre gosto de dar um exemplo de uma fala que eu ouvi do Alexandre Cortelli, que é um grande nome também dentro dos estudos de história oral da América Latina, né? Que numa palestra, acho que em 2007, ali na PUC, que nós assistimos também, que uma pessoa falou, não, porque a história oral tem uma importância muito grande, porque ela dá voz ao outro. Aí ele olhou e falou assim, bom, mas se o outro não tiver nem a voz, é impossível pensar em história oral. Aí tem duas implicações aí, na questão de o outro ter a voz. É claro que essa questão de dar voz ao outro tem que ser pensado em diferentes contextos e que deve ser melhor problematizado, né? E a história oral, ela está extremamente ligada à questão da democratização. Não existe história oral se não houver a democracia, né? Que é essa relação, mais uma vez aqui, da colaboração, de fazer junto, de negociar, de estar o tempo todo conversando, de o outro deixar de ser encarado como objeto de pesquisa para se tornar a parte principal da pesquisa, né? Sem a autorização dele, nada acontece, né? Então, aí quais são as implicações desse dar voz ao outro? A história oral aqui no Brasil, ela surgiu num contexto da ditadura militar, onde não se podia falar, né? Era restrito o direito de se dizer. Tanto que essa questão de chamar o colaborador de depoente era e continua sendo complicado, porque vai ser logo relacionado à questão de delegacia, enfim, essas coisas todas, né? Por isso que, para nós do NEL, a gente não usa esse termo depoente, né? Por causa dessas implicações. Então, naquele período poderia até servir, né, para dar voz ao outro. Mas mesmo assim, ainda eu penso que é contraditório isso,
né? E, primeiro, porque mesmo que um grupo esteja em condições de silenciamento, a partir do momento que ele decide dar a entrevista, ele já está saindo da condição de silenciamento, ele já está fazendo uma negociação, ele já está sendo, né, o sujeito daquela história. Então, o que é possível, fazendo um diálogo com Foucault, naquela obra dele, Coragem de Verdade, quando ele coloca que ele faz vazar a voz do outro. A gente sabe que existem trabalhos que abafam, que fragmentam, que apagam o outro para poder afirmar a verdade científica, né? E tem os outros trabalhos que tem como projeto, que tem como meta, que tem como busca deixar fluir, né? Enfatizar o outro, para que ele possa se dizer e para que ele seja o sujeito da sua história, né? Então existem esses diferentes contextos para entender esse dar voz ao outro. E aí tem uma outra situação que eu comecei a pensar depois que eu citei essa fala, que foi agora, que aí eu comecei a lembrar, né, do que a Ariana, que é oralista também, trabalha de história oral, e que além disso é intérprete na comunidade surda em Porto Velho, e que ela vivencia uma experiência para mim, muito importante, que é essa coisa de efetivar a transcriação à medida que ela vai fazer a interpretação da voz do outro. Nessa interpretação da voz do outro, ela vai fazer uma transcriação da performance do corpo, da performance da voz, da possibilidade de se expressar essa voz. E aí eu até tinha falado para ela que eu queria que ela falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é uma experiência que precisa ser compartilhada, justamente para a gente estar vendo esses diferentes níveis de transcriação e o que elas implicam. Você quer falar um pouco? Bem, esse meu trabalho enquanto intérprete e tradutora da língua de sinais, nas nossas conversas, né, enquanto grupo de historiadores e oralistas em Porto Velho, a gente é um grupo de amigos que se encontra frequentemente. E assim, eu tenho uma paixão pela comunidade surda, pela língua de sinais. E comecei a perceber que esse processo de tradução da voz, eu sou tradutora de voz também, você tem que dar voz ao outro, né? Então, às vezes, o surdo está gritando, ele está utilizando sinais, contextos politizados, e aquele intérprete ele pode estar dando aquela voz de uma pessoa calma, né? Então, esse trabalho de estar vendo o corpo do outro, se ele está gritando, o que ele está dizendo, e está fazendo essa transcriação desse momento da voz. Então, o intérprete ele tem essa responsabilidade de estar atento a isso, né? De estar atento de como aquele surdo, como que ele está falando, se ele está gritando, se ele está sendo poético, ou se ele está cantando, qual é o tom da voz dele. Nesse momento, a gente tem que estar pensando também no vocabulário que você vai dar, se você vai falar academicamente, ou se você vai usar uma linguagem popular, como é que que sinais são esses? Então, é um trabalho que todo tempo eu tenho que estar prestando muita atenção ao outro, né, para poder realmente dar a voz ao outro da forma como ele está falando. E isso não acontece frequentemente, porque as pessoas que trabalham normalmente como intérprete, elas não fazem esse trabalho, né? Faltam também algumas questões de formação, de outras questões envolvidas nisso, que já se eu for entrar nisso a gente vai... Márcia, melhor não nem começar a falar, porque é uma área que a gente vai para um outro rumo, que é muito interessante também, mas está pensando também que esse trabalho envolve a transcriação. Ao mesmo tempo também vocês vão ver o trabalho que o vídeo que a gente vai apresentar, um vídeo feito por nós, por esse grupo, que são historiadores, são oralistas, né, e outras coisas mais, artistas. E nesse momento também de edição, a gente também faz uma transcriação, né, que é tá parando ali, vendo, assistindo as entrevistas, e aí no momento que você vai fazer o vídeo, você tem que estar atento a isso, né, em que momento você coloca as falas. Então tem cortes, o José que fez esse trabalho
trabalho, acho que depois ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a partir das nossas discussões, a gente acaba, nas nossas vivências, pensando nessa questão da transcriação, como é que isso se dá. E eu vivencio isso diariamente, porque eu trabalho diariamente com a comunidade surda. É isso aí. Então, amigo, amiga, é preciso que essas experiências elas possam ser repassadas, né, para a gente estar pensando, né, esses diferentes níveis de transcriação, que é justamente esse encontro, se deparar com o outro, com a diferença radical e como é que vai ser, né, se a gente quer que esse outro seja entendido por um outro completamente diferente, a gente tem que ser a ponte de interligação. Nós fazemos a intermediação, mas não quer dizer que a gente seja o salvador da pátria, né? Tirar essa ideia, né, de que eu vou lá, vou dar voz para aquele grupo e eu sou a salvadora da pátria por conta disso. Acho que não é bem por aí. E nesse sentido, até agora, desde o começo da oficina até esse momento, o que a gente está enfatizando é que a história oral, ela não é apenas entrevista, ela é o resultado de um conjunto, né? Ela requer um planejamento, ela requer pensar o para quê, o porquê, né? Com quem e também para quem eu estou fazendo essa história oral, né? Que aí implica aí a questão da publicização. Para quem é que eu quero fazer essa história oral? Quem são os meus interlocutores? Né? E aí é onde a gente tem hoje as várias possibilidades de fazer com que essa história oral seja pública, né? Por meio dos recursos, né, audiovisuais. Hoje a gente já pode dialogar tem várias tendências aí do cinema novo que dá para dialogar, né? Tem aí os documentários, o documentário de denúncia, que é o que se caracteriza o nosso, né? E tem aí os etnodocs, que eu acho que se aproxima muito, o etnodoc dessa percepção da história oral, que é deixar que o outro se diga plenamente. Tem o Revelando Brasis também. Oi? Revelando Brasis. Isso, então. Conhece? Então, várias possibilidades, várias áreas aí dialogando, né? Com essa questão do deixar o outro se dizer, se expressar. Então, eu queria marcar isso, né? E, enfim, o importante de tudo isso é que, embora os trabalhos, assim, de uma maneira geral, na América Latina, eles ainda sofram uma grande influência das tendências do fazer, do pensar, das teorias europeias, né? Vem se propondo um outro movimento, que é o que o professor Sérgio chama de assim, um processo de devoramento, né? Fazendo aquela relação com o movimento antropofagista lá do movimento lá moderno de arte e tal, de que você devora esses conceitos, né, e transforma, ou então cria os seus próprios conceitos. Será que as discussões, os modos de estudar, de pensar a imigração na Europa servem para pensar a imigração no Brasil, a imigração na Amazônia? Será que o que os povos indígenas da Amazônia têm para nos dizer? O que os imigrantes de São Paulo têm para nos dizer, né? Então, fazer esse processo aí de devoração. Então, a gente estava brincando um pouco, eu, a Vanessa e a Tainá, que somos da Amazônia, e que ficamos meio impressionadas, assim, coisas absurdas de categorias de análise que vão lá para a Amazônia que não tem nada a ver, né? E a gente fica, puxa vida, né? A gente tem que engolir
vai ter que deixar isso a goela abaixo, ou a gente vai criar o nosso movimento canibal, né? Devorar tudo isso e construir os nossos próprios conceitos, né? Porque é uma proposta que o professor José Carlos Sebumi faz para pensar os conceitos que vêm de fora, para pensar a história oral na América Latina, para pensar a história oral no Brasil, para pensar a história oral nos diferentes lugares, né? Então, essa é a nossa proposta. E dentro das principais frentes de trabalho na história oral, nós podemos dizer que estamos construindo caminhos, né? Esses caminhos eles não estão prontos, cada um tem que fazer o seu. Nada disso aqui é uma receita que tem que seguir ao pé da letra. Cada um, e uma coisa super importante é o campo. O campo é que vai te dizer, né, o que procedimento você tem que tomar. Você na relação com o outro, na forma como você vai se deparar com essa diferença, é que você tem que saber qual caminho que você vai traçar. E ainda mais que isso, né, na história oral, você não faz o seu caminho, você não faz a pesquisa do outro. À medida que você está fazendo a sua história oral, fazendo a história oral daquela comunidade, você está fazendo a sua própria história também. E na minha dissertação, eu falei sobre 4 mulheres que vivenciaram o espaço no Seringal. E meu ponto zero foi minha avó. Eu cresci ouvindo as histórias dela, né? E aí, lá no Centro de Hermenêutica, todo mundo tinha um projeto, eu não tinha um projeto, comecei a pensar, vou fazer sobre o quê, né? E aí, eu falei, bom, eu estou na academia, tal, mas por que eu não posso pensar sobre a minha própria história na academia? E aí foi quando eu me dei conta que eu podia fazer a história oral partindo da história de vida da minha avó e dali estabelecer uma rede de entrevistados, né? Então, a partir disso, eu percebi que existia uma comunidade afetiva. Essa comunidade não era uma comunidade geográfica, né, demarcada geograficamente, porque essas pessoas já tinham se deslocado dos seus espaços que foram antigos seringais, tinham ido para a cidade, estavam morando em diferentes lugares, mas por meio da memória se atualizava uma comunidade afetiva. E o que seria essa comunidade afetiva? Seria justamente as pessoas que ela lembra, que fizeram parte de uma vivência, de uma experiência e que constituem uma memória, um pouco daquilo que a Vanessa estava falando lá do filme, que ela deu o exemplo lá de comunidade, né? O meu nome do filme, Vanessa, Então, é bem essa coisa de você construir sua própria história a partir da relação com o outro também, né? Você não está lá com uma história oral e com um grupo e você não tem nada a ver com aquele grupo. Como que é isso? Não tem como, né? Não ter esse comprometimento. Acho que a história oral, ela requer isso, ela requer comprometimento, ela requer um engajamento. Sem isso, acho que fica uma coisa muito academicista, né? E a proposta da história oral é romper com os muros da academia. E tanto que hoje, né, os trabalhos de história oral, eles não estão saindo mais só da academia e não estão sendo feitos só pelos intelectuais. Grupos, né, comunidades, associações de bairros, diferentes grupos comunitários estão se apropriando desse saber e estão registrando as suas próprias histórias a partir da história oral, né? E isso é mais uma vez uma maneira de ver a história oral como possibilidade de reafirmação do sujeito se reafirmando por meio dessa história oral feita por eles mesmos, sem necessariamente o intelectual sair da academia para ir lá fazer, né? Claro que dentro da academia existe toda uma discussão também
desse fazer da história oral, né, levando em conta esse comprometimento político, esse comprometimento de dar retorno para a comunidade, né? Então, pensando nisso, né, já que nós estamos discutindo sobre engajamento político na história oral, de retorno à comunidade, eu gostaria de apresentar para vocês um projeto que nós estamos desenvolvendo lá na Amazônia, em Rondônia, dentro do contexto das hidrelétricas no Rio Madeira, né? Esse projeto de história oral, na verdade, ele surgiu já dentro de um campo de engajamento político. Então, esse campo foi um terreno fértil, né, para frutificar, para se enraizar esse projeto, né? Houve em 2009, ia haver o Fórum Social Mundial em Belém, e já tinha acontecido as audiências lá em Porto Velho, e já tinha empurrado a goela abaixo a hidrelétrica de Santo Antônio e a de Jirau. E aí eu faço parte do Instituto Madeira Vivo, que é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, que estava fazendo todo um trabalho de acompanhamento político dessas comunidades para colaborar no processo de organização política para reivindicar os seus direitos no processo de negociação com essas empresas. E é um trabalho que também dialoga e é em conjunto com o coletivo madeirista, né, formado por artistas e intelectuais também. E, acima de tudo, de pessoas que vivem em Porto Velho, que são de Porto Velho e que também são prejudicados, afetados e que também são parte desse povo do Madeira e que está gritando, olha, está acontecendo isso e ninguém está fazendo nada, né? Então a gente viu a necessidade de que precisava fazer alguma coisa. Então esse projeto ele nasceu o objetivo primeiro era formar um banco de narrativas, porque para propiciar um arquivo em que quem fosse os pesquisadores de diferentes áreas ou que tivessem interesse em fazer algum trabalho posteriormente sobre esse processo, pudesse ter em mãos narrativas dessas pessoas. E também, no segundo momento, fazer uma coletânea dessas narrativas para poder estar publicando e também para ser um outro discurso diferente do discurso oficial que predominava, né, em relação às hidrelétricas. Então essa questão do engajamento político da história oral foi assim, uma coisa junto, que se deu e que se misturou, né? Então eu não vou falar muito sobre isso e a gente vai assistir agora e depois a gente pode conversar mais, tá bom? Só esperar ele funcionar. Em que se discute a situação da ocupação dos rios da Amazônia pelas grandes empresas construtoras de barragens, apoiadas pelo governo. Estamos aqui mostrando para vocês a hidrelétrica de Santo Antônio, aqui no Rio Madeira. Aqui vocês têm, aqui ao fundo, esse é o Rio Madeira. E essa barragem que vocês têm ao fundo, ela já expulsou das terras ribeirinhas mais de 3.000 famílias só atingidas por essa barragem. E isso significa para nós que mais de 10.000 pessoas diretamente foram impactadas com esta barragem,
famílias que moravam na beira do rio. Nós não estamos falando da cidade de Porto Velho, que está aqui. Onde eu estou é parte da cidade de Porto Velho, que nós temos a menos de 3 quilômetros o barramento da cachoeira, aqui na antiga Cachoeira de Santo Antônio, onde nós tínhamos um patrimônio histórico importante, onde iniciou a construção aqui da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e a cidade de Porto Velho. Então aqui é uma cachoeira que foi totalmente destruída para dar lugar a esse barramento e que também já tem deixado a nossa cidade de Porto Velho, principalmente a periferia de Porto Velho, sem peixe. Porque ao iniciar essas obras aqui em Santo Antônio, com a construção das chamadas ensecadeiras, vitimou mais de 30 toneladas de peixe. A imprensa noticiou 14 toneladas, fato esse levado ao conhecimento público, mas trabalhadores daqui da Beira do Madeira que atuaram na limpeza do rio afirmam que mais de 30 toneladas de peixes em 2008 foram vitimadas aqui nessa cachoeira. E isso comprometeu todo o estoque pesqueiro acima. E acima dessa cachoeira tem a Bolívia, né? E também acima dessa cachoeira está Jirau. O Complexo Madeira também impactou diretamente nas religiões de matriz afro-brasileira, porque na Cachoeira de Santo Antônio era um espaço que essas religiões utilizavam para fazer o seu momento de fé. Portanto, ao perder a cachoeira, também essas religiões foram impactadas diretamente. Esse impacto na religiosidade popular não tem sido considerado nos estudos e muito menos foi considerado em qualquer possibilidade de compensação ou de algum reparo. E agora não lhes resta outro espaço para essa manifestação religiosa. A formação dos lagos na hidrelétrica de Santo Antônio e Jirau impactará diretamente povos indígenas que ainda vivem na condição de povos livres ou de povos isolados. E isso não foi considerado nos estudos e a FUNAI agora identifica a existência, reconhece a existência desses povos, mas o projeto continua ameaçando a integridade física e cultural e territorial dessas populações. Nós estamos vivenciando na pele aquilo que as pessoas desconhecem, principalmente aqueles que são favoráveis a essas construções. Desde que começou a construção do Jirau, nós percebemos que houve uma diminuição na quantidade de peixe. Isso prejudica as comunidades, principalmente as nossas, que elas vivem do peixe, o alimento, uma das fontes de alimentação é o peixe. Penso que é uma mudança, na verdade, no clima. A gente começou a observar que na época em que nós plantávamos já não é mais o mesmo, os períodos se mudaram, então são coisas que nós dizemos que a responsabilidade é dessa construção. Também uma das preocupações é que com a construção de Jirau, de Santo Antônio, muitos indígenas saíram daqui de Guajará-Mirim para prestar serviço a esse grande empreendimento, para ser funcionário lá. Então isso é preocupante porque os indígenas que foram para lá, eles vêm no final de semana e ao invés de voltarem para a aldeia, eles ficam aqui na cidade bebendo, estão envolvidos no alcoolismo, envolvidos em drogas e até mesmo em prostituição. Isso não é um progresso de vida para ninguém, sim é um progresso de morte que acaba destruindo, destruturando as famílias e causando um grande prejuízo ao povo. Então tudo isso nós somos impactados. Só eles, governantes, que não percebem que nós sofremos tanto esses impactos, tanto os indígenas quanto os ribeirinhos e todos os moradores do Rio Madeira. Na perspectiva da indenização ou da compensação para as comunidades ribeirinhas, mal foi considerado o material, mal foi considerado a plantação, a habitação. Ao lado cultural
as relações de parentesco, a vivência estabelecida por essas comunidades, em nenhum momento foi considerado nesse processo. As populações ribeirinhas, ao perder o rio, também perderam a sua memória, perderam a sua cultura ribeirinha. E isso não tem compensação, não tem indenização que pague. Um movimento que a gente trabalhava e que sempre trabalhou, a gente sente muita falta, sente falta do lugar, do rio, da área que a gente vivia, a gente sente muita falta, nunca vai esquecer, que é uma riqueza que jamais vai existir, né? Tudo aquela riqueza que a gente tinha na beira do rio, a fartura de peixe, que era muito peixe, não precisava ir muito longe para pegar peixe, hoje aqui não tem peixe, né? Então isso causou um transtorno assim, na vida da gente. Tudo aquilo que a gente mexia hoje não mexe mais, acabou-se tudo. Foi tudo por água abaixo, os amigos que a gente se encontrava, as reuniões que a gente fazia, participativa, então aquilo tudo se acabou. Em questão dos amigos lá, que a gente viu a filmagem das fotos lá dos tanque peixe que a gente participava, a gente sente falta dos amigos que trabalhavam tudo junto, tudo unido. E hoje, com os problemas que teve em Jaci, porque a gente praticamente foi expulso ou então morria, então se tornou assim um vazio muito dentro do coração mesmo, porque a gente lembra, todo dia a gente lembra do que a gente fazia, do que é dos acontecimentos, e hoje aquilo ficou para trás tudo. Hoje tem que começar uma nova vida, começar do começo de novo. Às vezes aqui a gente não tem muito amigo, são poucos amigos, vai fazer de novo, começar uma nova vida, né? Começar a fazer um novo amigo, mas nunca vai ser o que era antes, o que a gente fazia antes, o que a gente só perseguia até hoje. Não posso dar endereço, nem telefone, nem nada para ninguém, para os meus próprios amigos. Então, o que ficou mais doído foi isso, porque às vezes os amigos procuram onde estou e eu não posso dizer, por causa da perseguição, que até hoje ainda existe. As terras da gente, uma parte eles indenizaram, meu filho, e eu, até hoje, que trabalhava com meu filho, tomava de conta, não recebi nada até hoje. Estou perambulando, sem nada. Falou que me pagavam até hoje, não pagaram, né? Joguei isso para a lei e vamos ver o que vai dar para frente, né? E sobre... A gente teve que sair de lá também, porque sobre essa usina que depois que apareceu lá, apareceu muitas pessoas matando, né? É uma matação sem fim, inclusive queria matar a gente também. A gente teve que sair de lá. Perdemos amigos, perdemos tudo que tinha. Foi muita coisa na minha vida. Eu sou um cara que nunca tive preso, nunca aconteceu nada comigo, para depois sair sem mais, sem menos, sem ter feito nada com ninguém. Para mim foi uma dificuldade. Me esqueço dos meus amigos, de onde eu morava. Às vezes que não dá vontade de chorar. Eles não cumpriram quase nada. As coisas que veio para o Jaci Paraná me destruiu, consumiu com esse dinheiro, com o capital, e deixou o lugar falido. Eu nunca saí de perto da minha comunidade, da minha família. E hoje a dificuldade é muito grande, porque nós se espalhamos todos. Ninguém sabe onde está todo mundo. E aquela comunidade, ninguém ficou lá, ninguém vai ficar mais lá. E continua a mesma dificuldade para a gente negociação. Eles não querem pagar o justo o terreno da gente. Não quer pagar. Eu estou com uma dificuldade enorme. E meus parentes também, mas teve gente que eles acertaram. Quando eles acham que a gente está lutando pelos direitos, eles implicam com a gente. Eles implicam, eu ia resolver tudo numa boa. Mas foi obrigado a botar advogado, porque eles estavam numa implicância, querendo me pagar um dinheiro que não dava nem de eu comprar nada para minha família, não é só eu. Né? Nem se fosse só eu, não dava de eu comprar nenhuma casa lá em Porto Velho. Quando você está negociando com você, que você está aceitando tudo, tá mil maravilhas. Agora quando você nega alguma coisa, o teu direito, eles começam a te tratar mal. Tem um sujeito lá que eu falei que nós tínhamos tradição de Ribeirinho. Não existe, dona Zé, tradição, que não existe mais tradição. Vocês já têm que sair de lá, senão a água vai chegar no pescoço de vocês.
Em primeiro lugar, a minha adaptar aqui, né? É muito difícil, é todo mundo estranho ainda pra mim, né? E começar tudo do zero, né? Tive que começar do zero, enquanto na minha comunidade eu tenho tudo. Tenho a minha casa, tenho o meu peixe, tenho minhas frutas. Cada época tem um tipo de fruta, né? E eu vou começar tudo do zero, eu comecei já. Então a nossa comunidade era muito grande, mas está tudo espalhado. Muita continua lá sem fazer nada. O peixe está escasso lá. A gente é a maior dificuldade por mim de pegar peixe. E toda tarde nós ficávamos sentados, né, na beira do barranco, olhando os pau passar, os botos, né, os peixes boiar, nessa época também. E a gente pescar. E afinal de contas, o animal tudo está sentindo falta de lá. É difícil. É difícil, muito difícil. E eu sendo obrigado, porque eu estou sendo obrigado. Por mim eu tá lá. E lutar eu lutei, mas... Porque é muito desesperador. Você separa a sua família, você separa da sua convivência. De tudo você da sua tradição. Tudo você se separa. Então você vai para um lado, outro vai para outro e é difícil, muito difícil. A gente chega no outro local, é muito... Porque nós ribeirinhos é acostumado com ribeirinho. Nós nunca ficamos assim em chácara, nunca ficamos em... Como é que fala? Linhas, né? A gente vive mais do peixe e da floresta. E eles não querem entender isso aí dentro da gente. Não, nós somos grandes fazendeiros que abrem tudo igual está abrindo aqui. Nós não. A gente tem nossa rocinha, nós temos nossa plantação, mas você vê sempre a beira do rio a gente preserva. Não foi ninguém que ensinou na nossa cabeça mesmo. Da nossa cabeça. A gente só esse dia velho que a gente tem todo final nós vamos lá, a gente já limpa tudo. A gente vai lá, assim, vera, quando a gente não consegue identificar o cadáver, mas sabe que ali tem um parente ali. Ali tem um irmão, ali tem um tio, ali tem a minha bisavó, um tataravó. E a gente vai assim de vela. Agora aqui não tem para fazer mais isso. Que saudade de lá, saudade do meu povo. Dia de domingo a gente sai com todo mundo, por causa um do outro. Hoje aqui ninguém pode fazer isso mais. Tudo que a gente tinha, por tudo que a gente fazia todos os anos, muita produção, e chegar ao ponto de acabar tudo e eu não ter mais aquele lugar para mim fazer o que eu fazia antes dos meus plantios, né? Então isso aí a gente não dá para aguentar, né? Plantar todo ano. É muito difícil, é muito difícil. Olha, você sentir que você está ali e chega aquelas pessoas que você nem conhece para medir, você autorizar, entrar na sua casa, porque saber que vai quebrar, arrebentar, acabar tudo que é seu. Olha, é tão difícil quanto ninguém imagine, porque o impacto que a gente sente não é fácil, não é fácil. Você se perde, você perde noite de sono, você fica perdida, precisa ser forte, porque se não for forte você se desespera. Isso aqui foi minha avó que comprou. Nós chegamos aqui em 1952. Eu nasci e me criei aqui. E vivo hoje até aqui. E jamais gostaria de sair daqui para qualquer outro lugar. Minhas raízes são aqui. Meus avós, meu pai, meus tios, todo mundo é enterrado aqui no cemitério aqui embaixo. Tá entendendo? Então nós temos um cemitério que foi construído para a família. Jamais gostaria de sair daqui. De jeito nenhum. Olha, para ser sincero e franco, sinceramente, eu me sinto assim, sabe, angustiada. A gente viver numa paz, num lugar que a gente vive há tantos anos. Olha que nós fizemos tanto projeto para cá, nós fizemos, eu e meu velho, fizemos muito projeto. Você vê que tem plantas que eu trouxe para cá pequenininhas, elas hoje não estão ainda nem adultas. O projeto que a gente fazia para vir para cá. E não paga, eles querem tirar a gente daqui com mixaria, mas aí eu pergunto, e o nosso amor por aqui, você vê, a nossa tranquilidade, o nosso paraíso, que isso aqui para mim, pode ser para eles, mas para nós aqui, isso aqui é um paraíso. Eu já vi minha vida toda, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 19 anos que eu vivo com ele.
Ele vive há muito mais anos. Eu me sinto mal, olha, eu não gosto nem de falar que eu me sinto ruim, dá vontade. Eu já fico designada, eu já não posso nem ver esse pessoal que começa a falar, eu choro de raiva, sabe? Porque a gente vive aqui num coisa de rosa. Que o que ele for dar pra gente, vou dar um exemplo, que ele dê até 1 milhão, que a gente vai embora daqui, não vai ser a mesma coisa. Eu descobri um negócio assim que eu fiquei pensando, eu estava falando, a gente não manda o que é da gente não. Nós vamos dar uma casinha para vocês lá para frente, quer dizer, que a gente não manda o que é da gente no Brasil. A gente não manda, porque chega aqui e diz, olha, nós vamos fazer uma energia, vocês têm que sair. Quer dizer, se eu disser a palavra dele, eu vou dizer, eu não vou sair, eu sou obrigada a sair. A gente é obrigada a sair, por quê? Porque eles que mandam, a gente não tem lei para mandar no que é da gente. Ninguém imaginaria de sair daqui por nada. É um local de paz, tranquilidade, muita fartura, fácil de se viver, fácil de se educar os filhos. Então jamais poderia alguma pessoa sensata e que queira um futuro próximo para os filhos imaginar de sair de um local desse tendo todos esses valores aqui. É impossível pensar em sair daqui. Tem que aceitar. E é duas coisas, é aceitar e aceitar, né? Não é como se diz outro, é de livre, espontânea pressão, mas tem que aceitar. Em relação ao rio, que a gente sente falta já hoje era a fartura que tinha, que já não tem mais. Desde o início das obras, a fartura do rio, eu acredito que em torno de mais de 60% já caiu. Eu acredito nisso, né? E em termos de sentir falta de... Vamos botar também que eu acho que uma grande falta que tem de apoio seria do governante em dar amparo para esse povo, né, que não tem a consciência da perca, do tamanho da perca, né? Não tem orientação, não tem estrutura, né? Então eu acho que uma falha absurda do empreendimento desse tamanho é o governante deixar por conta dos empreendedores, né? Avaliar, dar preços, valores, né? Tipo o outro, é julgar e dar sentença por conta, como se fosse poucas pessoas que não tivesse valores nenhum, simplesmente sim, o que fala mais alto é o capital. Gerou capital, então quem manda é os empresários, as estatais, só. E os governantes sempre viram as costas para isso. Eu acredito que não cubra 1%, não cobre 1% de valores, de histórias, né? Costumes, de tradições dos ribeirinhos, não cobre 1%. Que pegou essa mixariazinha, tá urrando, não tem mais nada. Os filhos não têm costume de trabalhar, o velho também muito pior. Aí cai na bandidagem aí de junto com os outros vagabundos aí, dá na vida de vender nós e virar no bicho. Tô falando. Hoje eu não tô vivendo, hoje eu tô vegetando, porque me passei o seguinte, eu não gosto de cidade. Eu praticamente tiraram meu sossego e eu tô aqui, não tô em Del, na casa dos outros, porque eu comprei esse barraco aqui quando tá aqui. Eu plantava, eu tinha banana, eu tinha macaxeira, eu tinha mamão, eu tinha laranja, eu tinha tangerina, eu tinha lima, açaí, pupunha, tudo eu tinha no minha ilha. E eu plantava abóbora, melancia, eu produzia, que eu sou o cara que mais produziu melancia desde dali perto da cachoeira do tio Antônio foi eu. Eu queria viver minha vida como eu vivia, porque me mostrei o seguinte, eu vivia uma vida tranquila, sem não via nessa poluição, e aqui, hoje, que eu tô aqui, eu tô só gastando, né? E lá, eu tirar do meu legume para me sobreviver. O que eu tenho a dizer é o seguinte, eles não se levar em papo deles, que é o seguinte, eles são um bando de egoístas, que querem fazer, pagar e subordinar do jeito deles. Eles não irem em papo deles, que é o seguinte, o papo deles, eles não estão nem aí, mesmo assim, o prato deles está cheio. E o nosso falta encher. Lá, eu morava perto do colégio, eu tinha meus transportezinhos para me levar minha mulher para a escola, vou trazer, buscar, tudo detalhe por detalhe, e tinha meu serviço para trabalhar, né? Minha terra boa, me plantar. Então para mim,
De 15 em 15 dias eu cortava 100, 200, 300 caixas de banana do preço que tá banana, dá dinheiro, né? E agora, se o cara não fizer correria, não come. E muito, porque mesmo assim eu segui morar dessa assim, eu pegar minha estradinha de pesca, eu ia pra beira do rio, botar meus espinhos, pegar meu surubim, meu babachado, e comia meu peixinho fresquinho na hora ali, né? E agora, aqui, se eu quero comer um peixe, eu tenho que comprar e é um absurdo de caro. As coisas desse jeito. Aí é duro. Aí é ruim. Portanto, essa é a marca dessas grandes obras que deslocam famílias, que expulsam famílias e que também colocam trabalhadores na condição de criminosos, como é o que tem acontecido em Porto Velho. O fato desses trabalhadores de Jirau terem se rebelado contra a condição análoga à semi-escravidão, que estavam confinados no canteiro de obra, portanto, estão sendo criminalizados pela sociedade em geral por não conhecer os reais motivos desse grande levante. Então, por isso que é importante vocês do Tapajós, vocês do Xingu, terem consciência de que toda essa problemática que se acomete aqui no Madeira é fruto desse modelo que está aí de usurpação dos recursos naturais para gerar commodity, para gerar energia, para exportar e para atender principalmente aos grandes consumidores, ao mar, a Lumar, a Vale, que vocês têm essas experiências aí no Pará. Então essa é uma mensagem que direto vocês vendo de perto do Rio Madeira e o estrago que as empresas dos consórcios Santo Antônio Energia e também a Odebrecht, também a Suez Energia, que é um franco-belga lá em Jirau, está cometendo. E é isso. É um rio sendo barrado, um rio que poderá ainda nos trazer muitas dificuldades aqui para a cidade de Porto Velho, porque esse rio vai se rebelar a partir do momento que ele começar a ser bloqueado. Porque o Rio Madeira está subindo, já está deixando famílias aí já correndo risco pela inundação. Imagina com um fluxo de água acima, a montante represado, e aqui a jusante correndo risco de qualquer problema nesses barramentos, de varrer Porto Velho do mapa, até porque os estudos não dão conta da ameaça que isso representa. Então fica aí o alerta, e essa é a mensagem aqui diretamente da beira do Madeira, para vocês do Tapajós, vocês do Xingu em região. Vamos represar, mas a ganância e do lado de fora de nós, iluminar o mundo com a energia que isso vai gerar. Vamos plantar, em vez de ver na tolerância e a voz, e na colheita desses frutos ninguém vai trabalhar em regime de escravidão. Deixa o rio correr, deixa a natureza viver. Quanto mais eletricidade o mundo tem, menos essa é usada para o bem. Deixa o rio correr, deixa a natureza viver. Quanto mais eletricidade o mundo tem, menos essa é usada para o bem. Então é isso. Só para fazer esse link com o que a gente estava discutindo até agora, né? No primeiro momento, no projeto do Banco de Narrativas, a gente começou com história oral de vida, né? A gente partia de uma primeira motivação pedindo para que essas pessoas falassem sobre a sua experiência de vida. Isso no projeto para o banco de narrativa e para a coletoria de narrativas. Mas a emergência, a urgência de denunciar tudo o que estava acontecendo, a gente percebeu que a gente precisava se utilizar desse recurso, né, da audiovisual, né? E a gente fez sem recurso financeiro, as imagens são experimentais, a gente fez na base da emoção mesmo, né? E... Na verdade é o dogma amazônico. A gente faz o que pode com o que a gente tem. E assim, essa possibilidade de a gente ter essa leitura aqui é resultado do trabalho de edição que o José fez, né? Enquanto colaborador, enquanto membro
dos movimentos de resistência lá da Amazônia, do qual nós fazemos parte. José, fala alguma coisa? Só enfatizar isso, que o som às vezes está ruim, né, justamente porque as pessoas que fizeram as imagens, muitas vezes não, assim, pegou, ligou e começou a gravar, né, como todo mundo faz na sua câmera. Sem técnica de iluminação, sem técnica de sonorização, sem equipamento, só com uma câmera, né? Então, quando a gente pega esses depoimentos, né, a gente começa a trabalhar eles, em alguns momentos da cena da Dona Neuzete, né, a gente utiliza até um processo da transcriação, né, que é inserir uma determinada fala, né, dentro de certo contexto para ter um encadeamento lógico que auxilie o nosso discurso, né. Então, o que vocês viram foi uma pré-estreia do filme, né, que ficou pronto essa semana, vocês estão vendo agora, né, e pela primeira vez ele está sendo exibido fora de Rondônia. Está sendo exibido hoje também lá num GT, né, de discussão aí. Só para complementar, é o 7º encontro da região norte de História Oral, que tem um presente e oralidade da Amazônia, lá no Belém do Pará. É o encontro regional de História Oral que está acontecendo lá. A gente está com um GT lá para discutir justamente essa questão dos deslocamentos, das reinvenções das tradições, das identidades. Vai ficar com a massa, né? Faça uma cópia, distribua, publique. Pode, sim. Viu? Não teve tempo. Tenta mandar tenta mandar para esses tipo, esses que passam na TV Cultura, Não, eles passam, com certeza. Agora é lógico que um vídeo distribuído sobre Creative Commons, TV Brasil também passa. Somos também ativistas da cultura digital. Nosso Che Guevara. Ele que é o articulador da Pan-Amazônia. Quando eu falo Pan-Amazônia, em 4 Rios, eu estou falando de um movimento que está ligado diretamente ao movimento Xingu e aos outros movimentos desses rios todos, né, onde existe uma rede, né, de troca de experiências, de discussões, né, e onde contribui com o processo de resistência do outro a essa rede, né. E é um movimento que tem os momentos vai ter agora, por exemplo, uma reunião na Bolívia. Como é o nome da cidade, Vanessa? Estou aqui lendo. Trinidad. Que vai ter a reunião de articulação dos povos, né, de fronteira da Amazônia, onde Bolívia vai ser a base para acontecer esse seminário, né, que é uma organização política de pensar estratégias, né, de resistência e de propostas de projetos sustentáveis na Amazônia. É uma rede que está conectada. Tá? Então, só para esclarecer. Obrigada. Eu gostaria de pegar exatamente esse gancho final para a gente trazer uma questão que foi plantada na parte da manhã, que é o que realmente nos interessa. História oral de quem, como, quando e por quê. Eu acho que com essas questões a gente consegue, de certa forma, dar uma arredondada na proposta dessa oficina e pensando um pouco, história oral de quem? Né? Então nós temos algumas comunidades, quase sempre, que dialogam entre si sem uma expressão de dimensão. Então nós passamos para o como, e no caso com o recurso audiovisual, né, com entrevistas recortadas, montadas dentro de uma lógica que, boa ou má, é a que guia o projeto, né, quando agora, nesse momento político em que o tema tem que se colocar dentro de um
espaço constelar muito maior, né? E por quê? Exatamente para dar essa dimensão pública de uma questão que é local, sim, mas que é nacional e universal, certo? Então, dentro disso é que se coloca a proposta de pensar a história oral como um instrumento de diálogo, né? Um instrumento de ação política, sim, toda ela é de comprometimento político, né? E que traduz também alguma coisa, a Márcia desenhou de uma forma interessante, feita, né, dentro das modestas condições, das condições possíveis, com limitações claras, mas como um protesto contra o nada. Quer dizer, é essa ação de um produto de colaboração, de ação de trabalho conjunto, que pode permitir, então, diálogos com outros grupos e ampliação de um modo geral. Evidentemente, uma proposta de uma oficina de história oral não se esgotaria num dia, por mais intenso que fosse. Mas, de certa forma, a vontade era realmente de deixar uma semente, uma promessa, né, de continuidade de diálogos, e nesse sentido, também para dar um pouco de autonomia para quem quiser conversar com o pessoal do filme, a gente vai dar um intervalo e insistimos que todos fiquem para um pequeno coquetel que nós vamos fazer de lançamento da nossa revista, que é outro esforço de devolução do trabalho do nosso grupo. Vai ser às 5h30, aqui no auditório, aqui do lado mesmo, certo? Muito obrigado pela presença de todos, espero que alguma coisa fortifique. E que fortifique. Que fortifique e que fortifique. Fazer isso na dela e eu te mando o link, tá? Agora tem que ser Ai, parabéns, foi ótimo. Depois eu queria saber. Não, sim, a gente pode depois, se tiver, eu vou convidar eles a conversar. E assim, a mesa, a cozinha, né? Então, eu comecei com